Boa tarde, pessoal. Eu vou estar falando agora sobre uma novidade. Não é instituída pela Lei 13.465, mas pela Lei 13.777, que é a multipropriedade. Mas antes, de onde veio esse instituto e qual a razão de ter esse instituto? Antes da regulamentação pelo Código Civil já existia, principalmente aqui no estado de Goiás, em Caldas Novas, o Instituto do Time Sharing. E doutrinariamente ele já era consagrado, já era alimentado, já tinha contratos com essa previsão. E fato, valor, norma, lembrando Miguel Reale, vamos lembrar o quê? Criou-se o quê? A multipropriedade, que parece um paradoxo, uma vez que a propriedade ela é excludente, mas não. É o condomínio em multipropriedade, se a gente pegar rigidamente as definições do Código Civil. E eu vou mostrar com os artigos agulha. O que é um artigo agulha? Na doutrina de Kildare Gonçalves, do processo legislativo, ele fala que essa técnica que a gente utiliza, e vocês já viram muitas leis, artigo 1350A, 1350B e o artigo 1358B, que é o caso e seguintes, que institui a multipropriedade, é uma técnica alemã de artigos agulha. Ou seja, você vai inserindo dentro da lei para como se fosse fazer um encaixe. Não fica bonito a redação legislativa, fica, mas não deixa de ter uma certa eficiência, principalmente uma legislação de tal envergadura como o Código Civil. Certo, pessoal? E o que é esse condomínio em multipropriedade? Ela é o que? Pelo artigo 1358C. É o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, ok? Na qual corresponde a faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercido pelos proprietários de forma alternada, ou seja, características: titularidade de fração de tempo, faculdade de uso gozo com exclusividade, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada, certo? Lembrando que a multipropriedade ela não vai se extinguir automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Olha só o bizu que cai nos concursos, certo? E lembrando que esse imóvel ele é indivisível. Ok, pessoal? Que não sujeita a ação de divisão ou de extinção de condomínio. O condomínio é do tempo, não do imóvel, certo? Que ele vai incluir as instalações, os equipamentos e o mobiliário destinado a seu uso e gozo. Lembrando que essa fração de tempo ela é indivisível. Lembrando o quê? Qual que é a fração de tempo mínima? 7 dias seguidos ou intercalados. Também período mínimo. Lembrando que esse período pode ser fixo e determinado no mesmo período de cada ano ou ainda flutuante, certo? Que haverá o quê? A determinação do período que será realizado de forma periódica. Lembrando que procedimento objetivo que respeite em relação a todos os multiproprietários o princípio da isonomia. Ou seja, vai ter uma previedade. Você vai ter uma divulgação prévia, ok? E também misto. Ok, pessoal? Lembrando que todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano. Certo? Isso ocorre muito, principalmente em imóveis situados em regiões turísticas. Leia-se, Caldas Novas, Pirinópolis, entre outras regiões de litoral, por exemplo, é possível fazer o timeshare. Ou seja, você otimiza. Tramandaí tem isso, muitos lugares que se utiliza do timeshare. Outro lugar que eu posso também lembrar do Jurerê Internacional,
que fica em Santa Catarina. Para quem vai fazer o concurso em Santa Catarina, meu salve. Lembrando, como é que se institui, então? Ela vai ser instituída por ato entre vivos ou testamento. Até testamento pode instituir a multipropriedade, certo? Registrado no competente registro de imóveis. Lembrando que no caso instituído por testamento vai ocorrer o quê? A eficácia vai submeter mortis causa. Mas ato entre vivos, leia-se escritura pública, certo? De acordo com o artigo 108 do Código Civil, que vai ser registrado no cartório de registro de imóveis. Lembrando que neste deve ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Ok, pessoal? Lembrando que além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a convenção de condomínio vai ter o que também? Poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de manutenção, de conservação e limpeza e de pagamento da contribuição condominial. Isso é até bom ter essa instituição, porque o multiproprietário, por exemplo, do período de abril é bem diferente do multiproprietário do período de junho. Vai que o de junho seja mais efusivo, que goste de praticar atos diversos, enquanto o de abril é mais familiar. O outro quebra tudo. Então tem que ter os poderes e deveres dos multiproprietários. Certo? E o número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração do tempo. Isso é muito importante para evitar a famosa farofa de férias. Eu não estou falando de forma preconceituosa, estou falando questão fática. E principalmente quem já visitou, por exemplo, Caldas Novas, já vê que muitas vezes você consegue ver dentro de um apartamento dezenas de muita gente. E isso acontece, isso aí é normal. Então por isso que regras, o que é combinado não é caro, né, pessoal? É um preceito quase que ético. Então tem que ser bem lembrado nisso. Também, as regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Leia-se, síndico. A criação do fundo de reserva para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e imobiliário. Regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeito de participação no risco ou no valor de seguro. E também as multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento dos deveres. Certo? Lembrando que o instrumento de instituição ou a conversão de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel, que poderão ser detidas por uma mesma pessoa natural ou jurídica. E também, em caso de instituição de multipropriedade para posterior, venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento da instituição será obrigatório somente após as vendas das frações. Ok, pessoal? Lembrando que quais são os direitos do multiproprietário, além daqueles previstos no instrumento, qual seja na convenção de condomínio e no instrumento de instituição. Usar e gozar durante o período correspondente à sua fração de tempo do imóvel e de suas instalações, equipamentos e imobiliário. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Alienar a fração de tempo por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la devendo. Alienação e a qualificação do sucessor, ou a oneração ser informada ao administrador. Participar e votar, pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quites com as obrigações condominiais, em Assembleia Geral do Condomínio em multipropriedade. E lembrando, o voto do multiproprietário, nesse caso, não vai ser pela cabeça do condômino, corresponderá à cota da sua fração do tempo no imóvel, certo? Ou seja, o voto ele é bem disperso nesse caso. E a Assembleia Geral do Condomínio Edilício. E o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração do tempo em relação à cota do poder político atribuído à unidade autônoma, na respectiva convenção de condomínio. Certo? Lembrando quais são as obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição da convenção de condomínio.
pagar a contribuição condominial, que é uma obrigação própria terrem do condomínio multipropriedade, e quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo, certo? Responder por danos causados ao imóvel, às instalações, equipamentos e ao mobiliário em si, de qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos, ou as pessoas por ele autorizadas. Não vale botar a culpa no cachorro, ou no acompanhante, ou na acompanhante, certo? Você vai ter que responder. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, as avarias e vícios do imóvel dos quais tiver ciência durante a utilização. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos de instalação do imóvel. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza condizente com os fins a que se destina com a natureza respectiva construção. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário conforme seu destino e natureza. Usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo, entre outros e outros. Ok, pessoal? Lembrando que a transferência do direito de multipropriedade e sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão da anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Lembrando que o direito de preferência é uma exceção na alienação de fração de tempo. Ou seja, não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido um instrumento de instituição na convenção de condomínio, em favor dos demais multiproprietários. Ok, pessoal? Lembrando que o adquirente será solidariamente responsável pelas obrigações previstas. Ok? Caso não obter declaração de inexistência de débitos. Ok, pessoal? Isto que eu tinha a dizer em relação à multipropriedade era o que estava previsto no Código Civil, certo? E à luz do Código de Normas do Estado de Goiás, o artigo 1265 ele é bem específico. Consiste no quê? No regime de condomínio que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo, a qual corresponde à faculdade de uso e gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Lembrando também que a multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo proprietário. Lembrando? Ok, pessoal? O imóvel é indivisível, ele inclui as instalações, equipamentos e mobiliário destinados ao seu uso e gozo, certo? Ressaltando também, pessoal, como houve uma repetição, cada fração de tempo ela vai ser indivisível e o período mínimo, 7 dias seguidos intercalados, e poderá ser fixo e determinado no mesmo período de cada ano, flutuante ou misto. Ok, pessoal? Lembrando que todos os proprietários terão a direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano. Ok, pessoal? Lembrando que, no caso do condomínio edilício, pode adotar o quê? A multipropriedade em parte ou em totalidade das unidades autônomas, de acordo com previsão no instrumento de instituição, ou também deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Lembrando que o instrumento de instituição de multipropriedade ele vai identificar a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo, e isso vai estar constando do registro no imóvel. Ok? Para disporá sobre os critérios a serem adotados para a fixação da fração de tempo, se for adotado o sistema flutuante, ainda que de forma mista com o sistema fixo. Ok, pessoal? Lembrando que não se admitirá o registro da instituição da multipropriedade sem a prévia averbação do edifício. Outro sim, o registro da alienação de frações ideais de tempo promovida antes ou durante a construção do edifício somente será admitido mediante prévio aviso da incorporação, prévio registro da incorporação imobiliária que observará o disposto da Lei 4.591. Ok, pessoal? Lembrando que a instituição do regime de multipropriedade ela vai ser registrada na matrícula do imóvel.
ou seja, a unidade autônoma dentro do condomínio. Ok, pessoal? Lembrando que vai ser aberta a matrícula para cada fração de tempo. Olha só, não se observa o artigo 1176 nesse caso da Lei de Registros Públicos, ok? Na qual serão registrados e averbados os atos referentes à respectiva fração, ainda que inexistente lançamento específico da fração no Cadastro Municipal de IPTU, certo? E a fração de tempo adicional destinada à realização de reparos no imóvel somente vai ser averbada na matrícula da fração de tempo principal de cada multiproprietário. Será uma matrícula autônoma nesse caso. Também os multiproprietários eles vão ter direito a igual quantidade mínima de dias seguintes durante o ano. Porém, eles podem adquirir frações de tempo superiores à mínima, certo? Com correspondente direito de uso por períodos também maiores. Ok, pessoal? E essa fração de tempo indivisível é indivisível, podendo o condomínio voluntário ou o regime de comunhão ser extinto por alienação voluntária ou judicial da coisa comum. Lembrando, não depende de anuência a transmissão de direito de propriedade ou cientificação dos demais proprietários, certo? A preferência só quando houver previsão. Ok, pessoal? Lembrando que essa convenção de multipropriedade ela vai ser registrada no livro 3, ok? Com os respectivos poderes, ok, pessoal? Lembrando que o instrumento ele pode dispor sobre o limite máximo de fração de tempo, ok? Que poderão ser atribuídos à mesma pessoa natural ou jurídica. Ressalvado também a possibilidade de instituição de multipropriedade para posterior venda das frações de tempo a terceiro. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha a falar sobre a multipropriedade à luz do Código Civil e à luz do Código de Normas. Logicamente, tem mais disposições previstas, principalmente no que tange ao condomínio edilício, mas era isso que eu tinha a dizer. Existe a multipropriedade também de bens móveis, mas isso é tema de outro vídeo. Ok, pessoal? Mas o Código Civil e o Código Normal regulamento sobre bens imóveis. Era isso que eu tinha a dizer. Desejo muito sucesso a todos. E fé no Pai que o áudio sai, nem que seja por regime de multipropriedade.